bem-vindos a mais uma edição do Papo de Gestor. Estamos aqui com Denis Ripper, gerente de consultoria a nível corporativo e a nível global do Cepa Mobility. Boa tarde. Denis, seja bem-vindo, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui com a gente, para a gente poder conversar sobre o que é segurança viária, gestão de risco, mobilidade e demais. É um prazer. Você é uma pessoa que tem apenas 35 anos de experiência, né, à frente da segurança viária dentro da nossa empresa, antes do Cepa, né, e em outras áreas também. Perfeito. Então você, além de ser o nosso gerente corporativo global de consultoria, você é piloto de avião? Eu fui piloto, instrutor de voo, analista investigador de acidentes aeronáuticos. Perfeito, tem um MBA no que refere à mobilidade. Tenho um MBA de mobilidade, sou formado em ciências aeronáuticas, em jornalismo, com foco na parte de segurança. Legal. E aí você tem muita experiência fazendo investigações de acidentes, né? Terrestres e aeronáuticas também. Também. Legal. Também. Então, assim, muita experiência no que refere aos programas voltados à segurança viária também. Há 25 anos trabalhando no Cepa, já sempre focado nessa área de segurança viária, segurança no trânsito e no transporte. Legal. Então, Denis, a tua presença é muito rica realmente para a gente poder mostrar à nossa audiência quais são determinados fatores, né, que envolvem o acontecimento dos acidentes, né? Mas o que nós vamos falar de hoje, o tema principal de hoje vai ser o gerenciamento de risco, né? Então, assim, eu queria que você pudesse introduzir um pouquinho quais são os aspectos mais importantes que envolvem essa questão de gerenciamento de risco. Uhum. Qual que é a dificuldade que os nossos clientes ou as empresas às quais trabalhamos têm hoje em dia e você tem vivenciado ao longo desse tempo, capitalizando toda a tua experiência de 35 anos de trabalho, né? Tanto na indústria terrestre como na indústria aeronáutica. Alguns fatores sistêmicos que hoje levam ao acontecimento dos acidentes, né? Temos um roteiro bem extenso, né? Mas fica à vontade para você iniciar por onde você acha mais importante, até para dar uma noção básica assim, para a audiência sobre o que envolve toda essa questão de gestão de risco. Bom, para iniciar, a frase de efeito que eu mais uso é que no trânsito somos ilhas cercadas de risco por todos os lados. Uhum. Ou seja, você, sendo usuário das vias terrestres, você está cercado de riscos por todos os lados, seja você pedestre, passageiro de um veículo ou condutor. Podemos falar que isso se aplica a todos os modais de transporte? Todos os modais de transporte. Nós falamos muito em veículos, eu não falo especificamente que tipo de veículo, porque para mim, tanto faz uma bicicleta, um patinete, um carro, um automóvel, né, de passeio, ou mesmo um caminhão, tudo isso, todos esses veículos geram riscos. Quando a gente fala do conceito da mobilidade, né? Do conceito da mobilidade. E quando a gente fala da interação, e quando falamos da convivência, né? Novamente, todos têm digamos assim, um passível de risco, tá, associado tanto ao veículo quanto ao condutor, porque quando enfocamos o risco no trânsito, basicamente nós estamos tratando de 4 pilares. Uhum. Sejam eles pessoas, condutores, pedestres, passageiros, uhum. Veículos, ou seja, aqueles veículos que são utilizados para o transporte, o ambiente em si, não só as vias, mas as condições climáticas, condições de visibilidade, de iluminação e, principalmente, os sistemas. Tá? Circular é um ato individual que nós fazemos no meio social. Ou seja, você quer sair da sua casa, chegar ao seu trabalho, você quer sair do seu trabalho, chegar na sua faculdade ou em qualquer outro lugar que você queira, você vai estar
realizando um ato individual, tá? Mas num meio social, que são as vias. Uhum. Então, assim, a gente pode falar que o risco está no meio ambiente, né? Está associado. Ele está associado. Ele está presente no meio. Ele está presente no meio, ou seja, bem como você disse, eu saio da minha casa com o carro, vou ao trabalho e eu vou me enfrentar a situações de risco, inevitavelmente. Uhum. Mesmo que eu seja um motorista consciente, treinado, consciente sobre a importância do meu comportamento no dia a dia, sobre as minhas condutas de risco, utilizando técnicas preventivas, né, utilizando técnicas adequadas para a utilização do veículo, eu vou me enfrentar a risco devido ao meio ambiente, devido ao comportamento de terceiros, ou os fatores que sejam, né? Agora, como é que a gente trabalha isso nas empresas? Ou seja, se eu tivesse que perguntar para você, olha, Denis, me fala 3 aspectos chaves, podem haver mais, e você fica à vontade para falar mais, né? Mas quais são os aspectos chaves ou os aspectos básicos que a empresa deve ter em consideração ou fazer gestão em cima disso, justamente para poder prevenir qualquer tipo de envolvimento dos colaboradores em situações de risco, em situações de emergência, independentemente do tipo de modal, do tipo de operação que seja? Bom, primeiramente é preciso ter o que nós consideramos uma política, um processo de segurança, tá, no uso dos veículos, sejam eles a transporte de carga, transporte de pessoas. Mas, embora exista no Brasil e em todo o mundo, existam leis, normas que regulamentam o trânsito, a empresa também tem que ter o seu papel de controlar isso, ou seja, de criar barreiras para não permitir um risco a mais no trânsito. Então, ou mais um fator contribuinte. Mais um fator contribuinte no trânsito. Então, o primeiro ponto aí seria a parte de ter as regras claras, tanto para o condutor como para o gestor. Legal. Tá? De o que eles podem, o que eles devem e como devem atuar para melhorar essa segurança, seja através de uma política, seja através de um rotograma, que seria um mapeamento de riscos, considerando o modal de transporte de carga. Tá? Sabendo que eu vou sair do ponto A ao ponto B, eu tenho como ver quais são os riscos que o meu colaborador vai enfrentar e que minha carga vai enfrentar também. Ou seja, o mapeamento. O mapeamento desses riscos. Fazer o primeiro mapeamento é fundamental, mas é muito importante a gente poder ter normas claras de procedimento, políticas, procedimentos claros, né? Os famosos hacks, que a gente chama, né? Que existem aí nas operações, né? E o cumprimento dessas políticas. Não adianta nada você ter uma política de segurança, política de frota, né, ou um hack, só que depois ele não é executado e não há controle sobre essa falta de compliance no que refere às políticas, né? Perfeito. Então, assim, isso é algo que é muito básico, talvez é o início da gestão de risco, né? Exatamente. E aí, linkando as nossas soluções, dentro da tua área, dentro do teu departamento, a elaboração de política, procedimento voltada à segurança, voltada à frota, procedimento específico de engate e desengate, por exemplo. Né? São todos soluções e produtos que a gente entrega, né, dentro da área da consultoria, não é? Perfeito. Um dos pontos que mais me atrai nesse mundo é justamente ver que nós podemos auxiliar nossos clientes na criação desses processos. Muitos dos nossos clientes não são... O core business deles não é trânsito, não é segurança, exato. Então, até tem um quê de segurança, mas o core business deles muitas vezes não é um produto, é um serviço, mas não é a segurança no trânsito. Ou o próprio transporte, exatamente. Então, o transporte é um meio para chegar ao o produto chegar ao cliente ou ao destino, né? Exatamente. Mas o fato de não ser o core business, isso pode ser algo, se não há
uma gestão eficiente em cima disso, isso pode ser muito prejudicial para a companhia, digamos assim, para a empresa. Exatamente. Né? Então, assim, seguindo essa mesma linha de políticas e procedimentos, né, que eu passo passo mais básico, mapeamento de risco, elaboração de rotograma, que nem você falou, o treinamento, tipo de treinamento, né, são todas soluções que estão dentro do nosso portfólio, principalmente a elaboração de rotograma, desenvolvimento de políticas, procedimentos, hacks, estão dentro do departamento de consultoria. Né? Análise de trânsito interno. Bom, isso eu queria falar disso também, porque isso é algo tão importante quanto a política, né? Exatamente. Porque você está mapeando, você está identificando a questão dos riscos no ambiente, na operação, dentro de uma fábrica, dentro de uma planta. Então, nós temos o produto específico que é análise de elaboração do plano de trânsito. Né? Legal. A gente vai voltar nesse serviço aí que eu vou pedir para você aprofundar mais nessa questão. Okay. Então, assim, a gente falou de política, né? A gente falou de procedimentos, a gente falou de mapeamento de risco, de diagnóstico, de identificação, tá? Para, digamos assim, mitigar ou prevenir qualquer tipo de envolvimento ou de situação de risco dentro da operação. Que mais? Que outro ponto você acha importante hoje que você vê em relação à mitigação de risco ou uma certa dificuldade que os nossos clientes têm hoje em relação a essa gestão de risco? Em relação à gestão de risco no trânsito e no transporte, o principal que eu vejo é que muitas vezes o nosso cliente trata o problema, porém não sabe tratar a causa desse problema. Tá? Você fala, tipo, estão sendo muito reativos? Não é exatamente ser reativo, tá? Seria no sentido de, por exemplo, ao ter, vamos falar de um processo mecânico, de tratativa de uma falha mecânica de um veículo. Essa falha ela pode ser produzida por um defeito na peça, por por exemplo, uma falha da peça em si pode gerar essa falha mecânica. Porém, muitas vezes essa falha ela é gerada por um processo incorreto de uso do veículo. E aí? Utilização incorreta dos equipamentos. Exatamente. Seja leve, pesado, extrapesado, seja pesado, linha amarela, o que for, que a gente trabalha nesses também. Exatamente. Então, muitas vezes o que nós vemos no cliente é, bom, nós tivemos aqui, por exemplo, uma quebra de uma embreagem, tá, de um sistema de embreagem. Nós já tivemos clientes que trocaram 4 vezes a embreagem de um caminhão. Aí é que eu estou falando que eles estão tratando o problema, que é a quebra do sistema. Porém, qual é a causa dessa quebra? Sim. Eu tenho um exemplo muito bom depois também para te trazer sobre isso. Perfeito. Se eu não trato a causa, que muitas vezes essa causa pode ser um uso incorreto, uma operação incorreta do equipamento. Pode ser também, que eu queria chegar nesse ponto, um dimensionamento incorreto do tipo de veículo para uma certa operação. Exemplo, você colocar um caminhão rodoviário numa operação off-road. Então aí a gente encontra quebra excessiva no sistema de diferencial. E aí você chega lá e a transportadora fala, não, mas essa marca, esse carro não está dando certo porque quebra muito diferencial. Mas e aí o problema não é esse. O problema há um fator sistêmico. Exatamente. Né? Tá? Como eu falei no início. A parte de risco no trânsito e no transporte, nós temos que ver por quatro pilares, né? Que seria o homem, a pessoa, o veículo, o ambiente e principalmente o sistema. Se esse sistema não está, digamos assim, olhando para a segurança e olhando a causa dos problemas de segurança que estão ocorrendo, eu estou, nesse caso, sim, sendo reativo. Sim. E eu nunca estou sendo, digamos assim, proativo, indo à frente do que eu preciso. Claro. Você, ao invés de você estar um passo à frente, você está um passo atrás. Você está correndo, né?
Na verdade, eu vou estar sempre olhando no retrovisor. No retrovisor. Eu estou sempre olhando para trás. Sim, quando eu deveria sim. estar olhando para Para frente. frente. Legal, legal. Esse exemplo é muito bom, muito claro, né? Até para a gente mostrar para a audiência quais são os fatores que contribuem, né, para que o risco, em todo sentido, não só o risco na segurança, senão também o risco de falhas na manutenção, o que vai afetar diretamente a saúde da companhia, a saúde dessa empresa, possa ser um grande causador de resultados indesejados. Perfeito. De não alcançar performance, de não alcançar eficiência operacional. Perfeito. Então, assim, a gente falou de política, procedimento, a gente falou de dimensionamento incorreto, talvez, ou decisões incorretas no que refere ao veículo que está sendo utilizado, decisões ou o fato de não trabalhar os colaboradores, a capacitação, né? Fala um pouquinho da capacitação ali, da mão de obra. Exatamente. Operar um veículo é talvez a tarefa que nós mais arriscada que nós realizamos diariamente. Tá? Operar um veículo não é uma tarefa tão fácil quanto a gente imagina, quanto o condutor normalmente imagina. Porém, nós começamos com experiência, nós tendemos digamos assim, a aceitar certos riscos. E aí é que mora muitas vezes o perigo. Eu quero parar aqui nesse conceito. Quando você fala de aceitar o risco, vamos aprofundar mais esse conceito, que é algo que eu vejo muito também. Quando você fala de aceitar o risco, é como se a gente estivesse, podemos falar de dormindo com um inimigo ali? Exatamente. Tá? Porque risco, na verdade, o que é? É a chance ou a probabilidade de uma condição mais severa acontecer. Esse risco, muitas vezes, com o tempo, com o passar do tempo, com a aceitação, ele deixa de ser visto. Eu deixo de identificar aquele problema, tá, como algo que pode me afetar. Tá? Ou seja, eu aceito o risco, tá, no modo que eu deixo de observar aquilo como um risco. E, novamente, gente, é aí que mora o perigo, principalmente para o condutor, para qualquer pessoa que está conduzindo um veículo, seja uma moto, seja um carro. Quando você deixa de identificar aquele risco, por exemplo, o cruzamento de uma via é um perigo. Mas qual é o risco que esse cruzamento pode trazer para o condutor? Pode ser uma colisão transversal, pode ser uma colisão traseira, pode ser um atropelamento de um pedestre. E aí é que está. Toda vez que eu me aproximo de um cruzamento, eu já tenho que ter em mente que podem estar associados perigos daquele... Podem não, estão associados perigos daquele local, e eu preciso tomar uma atitude mais defensiva, mais segura. Tá? Sim, ou seja, basicamente identificá-los e tomar certas ações, certas providências no que refere a esses riscos que estão no ambiente, para que a gente possa... Exatamente, antecipar esses riscos, novamente, como nós falamos, são riscos potenciais, são riscos reais e são riscos percebidos. O risco potencial, por exemplo, um pedestre na calçada é um risco potencial, porque eu não sei se ele vai sair na calçada e cruzar a minha frente. Claro. E aí, assim, a gente volta de novo ao que falamos no início da sessão aqui, que é basicamente os riscos estão no ambiente. Eu vou me enfrentar inevitavelmente em qualquer trajeto, qualquer deslocamento que eu faça com o meu carro, ou como pedestre, ou como ciclista, né? Perfeito. Eu vou me enfrentar a certos riscos. A chave da questão é como é que eu vou prevenir qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de situação de emergência, talvez, né? Perfeito. E como eu vou me adaptar a uma situação de risco. Exemplo, chuva. Né? Como é que eu vou fazer para prevenir uma situação de aquaplanagem? Bom, provavelmente eu vou reduzir a velocidade, eu vou ter mais cuidado, ficar mais ligado com os fatores externos. Né? Garantir os pneus, o estado
dos pneus. E aí é que entra a parte sistêmica que nós estávamos falando antes, que cabe muitas vezes ao proprietário do veículo, que muitas vezes é a própria companhia, realizar essa manutenção, garantir essa ferramenta para que os veículos estejam em condições adequadas ou ótimas de uso. Exatamente. Né? E aí que entra, basicamente, a gente pode dividir aqui justamente essa questão de risco que você bem trouxe. Os programas de capacitação do CEPA, que são os que vão trabalhar, os que vão preparar esse motorista, esse condutor, esse operador a ter uma conduta preventiva, a trabalhar o conceito da antecipação, a se preparar aos riscos que existem no ambiente. Né? Então, dessa forma, a gente está trabalhando mais a pessoa, né? E depois, os serviços de consultoria, que são bem da tua área, do teu departamento, que vão gerar as condições dentro da companhia, trabalhando fatores sistêmicos, né? Trabalhando em processos, trabalhando em ações, trabalhando em planejamento estratégico para mitigar ou prevenir o risco mais a nível sistêmico. Exatamente. Né? Então, dessa forma, a gente consegue, a gente fazendo um programa integral de segurança viária, que está composto tanto pelo teu departamento quanto do departamento do Diogo, que é treinamento, a gente consegue fechar o ciclo ali também, né? Ciclo de melhoria contínua. Exato. O ciclo de melhoria contínua. Legal. Denis, você tem muita experiência investigando acidentes, né? Sim. E isso é algo que também traz, de certa forma, muito aprendizado, onde a gente considera algumas medidas corretivas em função do acontecido, onde as empresas muitas vezes tomam isso como lição aprendida. Certamente, ações que são levadas em frente pelos nossos clientes, né, para evitar novamente a recorrência no que refere, principalmente falando quando há acidentes com fatalidades, né, ou com lesões irreversíveis. Então, a pergunta que eu quero te fazer você tem feito, eu não sei o número, mas você teve mais de 1.000 investigações, né? Eu não tenho essa conta aí, mas eu tenho muitos acidentes já investigados. Diferentemente, uma perícia policial ou judiciária que busca estabelecer culpabilidade, o que nós trabalhamos são, novamente, as causas, os fatores contribuintes dessa ocorrência. Porque culpabilidade é importante, sim, para a justiça é importante determinar a quem cabe atribuir a culpa daquela ocorrência. Mas para a empresa, o principal é saber quais são as causas, aonde é que eu posso trabalhar para diminuir a exposição de outros condutores à recorrência. Sim, mas ainda se tratando de situações muito delicadas, né, onde há óbitos, onde há lesionados, em alguns casos irreversíveis, com lesões irreversíveis, ou mesmo lesionados com recuperação, né? Já tivemos situações envolvendo clientes onde a empresa ou uma empresa parceira se envolveu numa colisão, né, numa ocorrência fatal, e chegou a ser fechada essa empresa, porque não conseguiu suportar os custos da ocorrência. Então, vai muito além do simplesmente atribuir culpabilidade. Novamente, não estou em momento algum falando que isso não é importante. Sim, é importante. Mas, ao meu ver, aonde conseguimos fornecer melhor, digamos assim, valor agregado para os nossos clientes, é mostrando aonde estão as falhas, as causas, tá? Sejam elas pessoas, veículos, ambiente e sistêmico, tá? E sistêmico, onde eu posso ajudá-los, onde podemos ajudá-los a melhorar e a diminuir a recorrência de dessas situações. Com certeza. E aí, até para a gente poder já ir encerrando, de todas essas investigações que você tem analisado, que você tem levado em frente, né, de todas essas ocorrências que você tem visto, porque muitas vezes não é você que faz a investigação, mas sim passa pela tua aprovação final, né?
ao longo de toda a tua história, principalmente no transporte terrestre. Me fala 2 aspectos em comum que você vê muito no acontecimento dos acidentes, por exemplo. Seja a nível sistêmico ou seja mais a nível motorista, pessoa, humano. Que pode ser 2 fatores comuns nas empresas que levam ao acontecimento dos acidentes de trânsito. Em relação a pessoas, o que eu mais vejo são falhas de comportamento, não são falhas de habilidade. Esse é um ponto muito importante, porque nós trabalhamos a questão comportamental de uma maneira muito aprofundada nos treinamentos. A nossa virada de chave foi comportamento. Se você não trabalhar o comportamento, você não pode garantir que os resultados sejam de melhoria significativa, né? Sim, sim. Então a questão comportamental é um aspecto que você vê muito, assim. Muito. Por exemplo, processo de tomada de decisões, durante ou antes, prévio. Exatamente. Tanto por parte do motorista, do condutor, quanto por parte digamos assim, da liderança. Sim, sim. Dentro do comportamento, a gente fala de processo de tomada de decisões, a gente fala de percepção de risco, né? Exatamente. E a gente fala de identificação. A identificação do risco, de aceitação desse risco, que é justamente aquilo que nós estamos falando mais cedo, que é deixar de ver certas situações como um risco, seja ela a parte ambiental, seja ela o veículo, o próprio veículo. O freio não está muito bom, mas dá para eu ir. Sim. Então, essa é a aceitação do risco. O pneu está careca, mas eu vou aqui até aqui a esquina. São 100 km a mais, se eu venho viajando aí, fazendo um deslocamento, vai mais 100 km que... É um motociclista que deixa de usar o capacete porque está saindo para ir até a padaria. Aí é aqui na esquina, eu não preciso Sim. do capacete. Ou é aquele motorista que vem de uma viagem longa, está cansado, com sintomas severos de sonolência, e porém decide continuar mais 40 km, 50 km, e aí acaba acontecendo um acidente, sabendo ainda mais que, conforme a nossa estatística, os nossos estudos, né, quando se chega ao local de destino, há um incremento. Estatisticamente falando, existem 2 pontos, digamos assim, de maior risco, que são 5 a 10 minutos ao sair da sua origem, 5 a 10 minutos antes de você chegar ao seu destino, porque normalmente o seu nível de atenção, nível de atenção mesmo, de vigilância, ele começa a baixar. Tá? Legal. E o segundo ponto que eu vejo de muita relevância são empresas sem um sistema, sem um processo escrito. Lembrando que aquilo que não está escrito não pode ser melhorado. Com certeza. Eu não registro e eu não melhoro. Sim, aquilo que não se mede, não se gerencia também. Exatamente. Se você não tem medição, é muito difícil você poder tomar decisões assertivas sobre essa dor, esse problema que você tem hoje. Exatamente. Então, a partir do momento que eu não deixo de ter um processo, uma política de segurança na utilização do veículo, muitas vezes eu não tenho como medir como está sendo o uso desse veículo, e eu não tenho como falar, olha, precisamos atacar ou melhorar o nosso sistema nesse sentido, naquele sentido. Então, a liderança fica um pouco acéfala no sentido de onde é que eu vou trabalhar? Sim. Onde é que eu vou começar? Sim. E acaba até, a certo ponto, perdendo dinheiro, ou seja, investe um dinheiro... Sim, sendo não eficiente na utilização de recursos, né? Exatamente. Porque há uma realidade, as empresas têm um budget destinado à segurança, à frota e demais, só que se esse budget não está sendo utilizado corretamente, você não vai ter os resultados esperados. Perfeito. E aí, assim, tudo que a gente falou agora, né, digamos assim, do risco, ao modo geral, dos diferentes mecanismos de mitigar esse risco, dos fatores em comum que a gente encontra nas empresas, tanto a nível sistêmico quanto a nível de pessoas, né, que são, porém, fatores contribuintes mais comuns
independentemente do tipo de modal de transporte, do tipo de operação, do tipo de indústria, né? Tudo isso pode ser resolvido, né, ou melhorado através das nossas soluções, né? Você bem falou do diagnóstico de segurança. A gente faz um diagnóstico primeiro para identificar tanto fatores sistêmicos como fatores contribuintes que sejam os responsáveis por não alcançar os resultados, né? A gente falou de desenvolvimento, criação, até a atualização de políticas, né? Às vezes a empresa tem uma política de 20 anos atrás. Eu te diria, Francisco, que não seria ajuste, mas adequação. Adequação. Sim, exato. O trânsito praticamente é um ser vivo. Ele evolui. Tá? O trânsito evolui, ele melhora ou regride, tá? Mas é preciso ter constante vigilância sobre esse. Sem dúvida. Sobre esse ser. Sim, a gente não pode se descuidar, né? Exatamente. Se você tem uma gestão eficiente, é necessário estar em cima de todas as variáveis, porque um descuido, um ou 2 meses que você deixou de fazer gestão ali, né? Os resultados podem cair significativamente. Perfeito. E aí depois nós temos rotograma, análise de vias internas ou externas. Nós temos o serviço de plano de trânsito e análise de risco, que serve para qualquer tipo de operação, basicamente plantas, fábricas, sites, né? Qualquer lugar onde tenha trânsito, seja ele de veículos rodoviários ou industriais, sim, nós fazemos análise, mapeamento, análise e mapeamento do risco. Tá, e aí veículos onde a interação empilhadeira com pedestre, empilhadeira com caminhão, veículo estrutura. Legal, esse é um serviço bem interessante que a gente dá justamente para poder prevenir qualquer tipo de ocorrência dentro das instalações do cliente, não só fora. Sim, né? sim. E aí todos eles acabam entrando dentro da minha área, da tua área, do teu radar ali, né? E você como líder do departamento a nível global corporativo e com toda a tua experiência, acabamos direcionando esse tipo de serviço aí para os nossos clientes que realmente geram resultados significativos na prevenção de acidentes de trânsito, na eficiência operacional. Né? Então, Denis, muito obrigado. Pessoal, nós vamos estar compartilhando, além desse conteúdo muito rico, né, que foi exposto, mais informação sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções que entram dentro da abrangência do departamento do Denis. Né? Então, Denis, quero te agradecer muito o teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma conversa muito boa, muito rica, né? Eu acho que a gente ficou muita coisa pendente aí para a gente conversar ainda, mas vamos continuar, né? Ok. E tenho certeza que a gente pode ilustrar muito bem como podemos ajudar os nossos clientes, né, através das soluções que entram dentro da consultoria e que entram fora também. Excelente, meu prazer foi todo meu. Muito obrigado.